A paz do Senhor Jesus e o amor do Espírito Santo. Hoje, domingo 24 de março, domingo de Ramos. Qual é o significado do domingo de Ramos? Qual é o significado do domingo de Ramos? Você sabe? O domingo de Ramos, segundo a tradição da Igreja Católica, as pessoas daquela região de Jerusalém, para homenagear o rei que vinha montado na jumentinha, que é Jesus, então pegaram ramos de árvores, cortavam e louvavam o Senhor. Outros estendiam ramos, outros estendiam o manto pelo caminho, quando Jesus passasse, e louvavam cantando Hosana no mais alto dos céus. Bendito que vem em nome do Senhor, quer dizer aleluia, quer dizer salvai-nos, Senhor, o Rei dos Reis, que é Jesus. Então, o domingo de Ramos passou-se a tradição, até os dias de hoje, a entrada de Jesus na Cidade Santa, que marca o início da grande semana, da semana maior, onde Jesus vai morrer na sexta-feira da paixão, e ele ressuscita no domingo da Páscoa. Hoje o evangelho de hoje é Marcos capítulo 11, verso 1 ao 11 aqui, quero que você acompanhe comigo. Marcos capítulo 11, onde Jesus entra em Jerusalém. Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram aos redores de Betfage e de Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Desse lugar, Jesus enviou 2 de seus discípulos dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo ao entrardes nela, achareis preso um jumentinho, em que ninguém montou ainda. Desprendei-o e trazei. Se alguém vos perguntar que fazes, dizei, o senhor precisa dele, mas daqui a pouco ele vai devolver. Indo eles, acharam o jumentinho atado de fora, diante de uma porta, na curva do caminho. Iam desprendendo. Quando alguns dos que ali estavam perguntaram, o que está fazendo? Por que soltais o jumentinho? Responderam como Jesus havia ordenado, e deixaram levar. Conduziram a Jesus, o jumentinho, cobriram com seus mantos, e Jesus montou nele. Muitos estendiam seus mantos no caminho, outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo chão. Tantos que precediam, como os que iam atrás, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vai começar, o reino de Davi, nosso pai, Hosana no mais alto dos céus. Jesus então entrou em Jerusalém, dirigiu-se ao templo, aí lançou os olhos para tudo que cercara, depois, como já fosse tarde, voltou para Betânia com os 12. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Jesus. A entrada de Jesus. Jesus que dá o início à grande semana, a semana que muda a história da humanidade. A grande semana, a semana maior da igreja, a Semana Santa. Para que nós possamos meditar todos os passos de Jesus até a sua paixão, morte e ressurreição. A morte que acontece na sexta-feira, na quinta-feira já santa, Jesus institui a Eucaristia, e Jesus ali naquele momento com os seus discípulos abençoa e ele começa a entregar, a se angustiar. E na sexta-feira ele então entrega a sua vida, o Cordeiro imaculado, o Cordeiro puro, o Cordeiro que se fez por nós pecadores, ele que levou os nossos pecados, Jesus que carrega todo o pecado da humanidade, toda a maldição, tudo que foi lançado contra nós, o Senhor Jesus sacrificou-se. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no sábado, Jesus, no sábado de aleluia, e no domingo ele ressuscita dos mortos. Ele vence a morte, ele vence o pecado, que é o domingo da paz. Então, nessa semana, começando hoje, com a entrada de Jesus em Jerusalém, aquele povo que domingo louva ao Senhor, adora ao Senhor, glorifica a Deus, e depois, 6 dias depois, eles vão pedir a sua crucificação, dizendo crucificam diante de Pôncio Pilatos. Que nós possamos agora, nessa semana, a grande semana, a semana mais importante de todas, a semana que possamos meditar os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelistas que relatam a vida de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra como no céu. O pão nosso nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, que nós perdoamos quem nos tem ofendido, e não nos deixe em tentação, mas livra-nos de todos os males. Amém. Glória a Deus. Um excelente domingo de Ramos, abençoado em nome de Jesus. Amém.